O solo. Distribuição Sinapse. Fazendeiros de várias partes do mundo se reúnem. Eles colocam arroz cozido em sacos de cebola ou em caixas de cedro. Agora é março, época em que eles devem se preparar para o trabalho que terão com a colheita. Mas em vez disso, eles estão levando arroz para as montanhas. Eles param num campo de bambu. Depois de cavarem com as enxadas, eles enterram os sacos e as caixas de arroz que trouxeram. Eles trabalham com cautela, como se estivessem enterrando um tesouro. O arroz enterrado é coberto com papel para que o ar possa entrar. Parece um ritual secreto. Uma parte do solo está coberta de arroz. É como um caminho de neve de arroz entre os bambus. Finalmente, o local é coberto com folhas caídas das árvores. Agora se tornou um segredo entre os fazendeiros e o solo. Na cidade, a altura é o mais importante para as plantas. Ao saírem da terra, as plantas crescem verticalmente e não param de subir. Para muitas pessoas, seria conveniente viver sem ter sujeira por perto. Mas algumas pessoas vivem como antigamente e usam a terra para fazer roupas. É como se as cores do solo possuíssem um segredo. Algumas pessoas usam a terra para curar doenças, como o eczema. A cura vem em poucos dias, graças às propriedades misteriosas do solo. A terra também é usada para fazer vasos. O solo não tem uma forma específica, mas pode assumir milhares de formas, dependendo das mãos de quem for moldá-lo. Dar forma a alguma coisa é uma propriedade essencial da terra. Aqui é usada para emassar a parede. O solo é destruído, explorado e tratado. Ele está presente em todos os aspectos da vida humana, apesar de não ser reconhecido. Essa é a natureza do solo. Há muito tempo, o homem e o solo convivem. A terra é um elemento generoso, que produz frutas a partir de apenas algumas sementes. Outros seres sabem muito bem disso. Esta vespa, que luta com o solo, está construindo o seu ninho. Na primavera, as andorinhas também constroem seus lares, em vez de procurarem comida. A briga pela terra vira uma competição. A vespa solitária constrói sua casa em forma de cano. O fato de usar sua própria saliva para emassar o solo é uma dádiva. As andorinhas fazem seus ninhos com palhas e raízes de plantas secas. Após 3 ou 4 dias, a construção está pronta. O martim pescador constrói seu ninho dentro de um rochedo de terra.
Ele acaba de esconder um tesouro precioso no solo. Uma ninhada inteira foi escondida neste muro de terra. Mas as formas de manipular o solo vão muito além disso. Olhando para baixo, onde nossos pés tocam o chão, há um mundo novo e inesperado. O besouro tigre fêmea colorido está brigando com uma minhoca indefesa. E o besouro tigre macho só pensa em acasalar. Após o acasalamento, a fêmea usa o quadril para cavar o solo e depositar os seus ovos. O solo agora é como um ventre que acolhe um ser vivo de 2,5 milímetros de diâmetro. Abaixo do solo, encontra-se o refúgio de seres pequenos que usam a terra como esconderijo contra predadores e como um abrigo onde criam suas proles. Há mais de 150 mil seres vivos em apenas 1 metro quadrado de solo, incluindo ovos de insetos, larvas e adultos. Há mais de 1 milhão de espécies de insetos e 95% delas passam a vida no solo. Uma minhoca sai de um ovo que lembra um grão de arroz. Apesar de estar amarela, a minhoca ficará avermelhada ao absorver o ferro oxidado do solo. Ela passará a vida toda rastejando no solo. 10 dias depois, os ovos deixados pelo besouro tigre começam a se mover. A cabeça é enorme comparada ao resto do corpo. Por instinto, ele começa a cavar um túnel para cima. Sua cabeça é usada como arma. Depois de atrair sua presa para o túnel, o besouro tigre a segura com suas garras. Debaixo desta pedra grande, onde as folhas não conseguem chegar, há muitos buracos pequenos. A briga está feia aqui. Uma série de golpes rápidos. Paralisada pelas picadas do predador, a formiga indefesa escorrega pela areia. A vencedora desta batalha é a formiga-leão, ou a larva da formiga-leão, que possui uma garra afiada e poderosa. O seu corpo age como um radar e é super sensível.
a formiga-leão faz uma armadilha em forma de funil na terra seca que encontrou na sombra. A armadilha é feita em 15 minutos. Ela criou um mundo subterrâneo que é assustador para os outros insetos. Os insetos que passam analisam o perigo. Enquanto isso, uma outra batalha acontece no ar. Com uma energia total de 4,7 quilocalorias por grama, as árvores marcam o território com suas folhas caídas. As árvores protegem suas raízes da neve e da chuva com uma camada de folhas que também previne que o solo não desapareça. E as raízes absorvem a energia das folhas depois que estas se decompõem no solo. A luz solar é fraca, há bastante umidade e muita comida. Debaixo do manto de folhas há um refúgio para os insetos pequenos. O miriápode, que tem 2 pares de patas em cada segmento do seu corpo, se alimenta de plantas mortas. Este ser, com corpo longo e amarelado, é um plateuminto livre, que só pode viver em áreas muito úmidas. Ele cria um rastro de mucosa para deslizar lentamente pelo solo. Gastrópodes, assim como as lesmas, também gostam de lugares escuros e úmidos. Este animal desliza pelo muco que sai da secreção de suas patas. Usando sua rádula, uma espécie de língua que funciona como dente, não há nada que este animal não consiga comer, desde musgos a folhas decompostas nos troncos das árvores. Este também é o lar de seres que gostam de mofo, bactérias e algas, de pequenos insetos sem asas, chamados calêmbulos, a traças microscópicas. Existe comida por todos os lados e a mesa está posta. O único trabalho que eles têm é limpar os restos. Graças a isso, o solo fica limpo e os nutrientes podem circular mais rapidamente. Achamos 2 ferrões. Esta pequena criatura, de apenas 3 milímetros, é um pseudo-escorpião. Esta é uma traça de apenas 1 milímetro. O pseudo-escorpião corre atrás dela com seus ferrões apostos. O predador fisga sua presa. Assim é a vida desses pequenos seres. Muita gente nem imagina como é o mundo microscópico. Alguns desses seres vivem a vida toda debaixo do solo. Na área úmida debaixo das raízes de uma árvore, a cigarra ainda é uma larva. Seu corpo é longo e branco. Esta é a larva de um besouro com pintas brancas. Ele nasceu há 6 meses. Esta fase é crucial.
passou um mês vivendo num casulo. Ele renasceu para se transformar num besouro com pintas brancas adulto. Suas asas pretas e suas pintas brancas são inconfundíveis. Quando ficar forte, estará pronto para o mundo que o espera. Foram 3 estações no solo. Agora, finalmente, o besouro com pintas brancas se liberta e chega à superfície. Um grilo topeira que vive na terra. O habitat deste inseto é basicamente subterrâneo. Ele é um ótimo cavador de túneis. Neste momento, uma formiga o ataca. O grilo fica preso por causa de um jato de secreção. Ele vai para cima e para baixo, para frente e para trás. Com este movimento, se desenterra e sai. Este caminho é usado como passagem de água. Ele também passa a ser o lar de fungos, germes e pequenos insetos. Pôr ovos, eclodir, alimentar-se e caçar. A vida do grilo topeira é basicamente subterrânea. Graças ao seu habitat subterrâneo, o solo respira. Um monte de terra é erguido como se fosse um muro. Pela forma destes blocos, a criatura que o fez deve ter um corpo longo. O responsável por esta construção deve morar por perto. É uma minhoca. Na verdade, a torre foi feita com excrementos dela. É uma torre feita de terra com blocos do tamanho de um feijão. É uma fortaleza natural que não se desfaz com a chuva nem é destruída por predadores. Às vezes, ela faz montes grandes para que a entrada fique fechada quando estiver lá embaixo. Ela come muito. Todo dia, ela ingere uma quantidade equivalente ao seu peso. Plantas secas como estas são suas favoritas. Dizem que as minhocas se alimentam do solo, mas na verdade elas gostam de matéria orgânica. As folhas secas não podem ser descartadas. A cada mordida, usando o lábio inferior e o céu da boca, ela limpa a área ao redor do seu lar. Seu excremento é rico em nutrientes. Por isso, o solo onde vivem as minhocas é rico e a terra é fértil, repleta de nutrientes. Numa proporção menor, ela é tão forte quanto Hércules. Ela cava e se esconde, movendo terra equivalente a 50 vezes o seu peso. Este caminho drena a água, cria uma saída de ar e cria espaço para que as raízes possam passar.
As cerdas pequenas e espinhosas ajudam o corpo a se movimentar para cima e para os lados. A minhoca possui um longo trato digestivo. Ela absorve muitos micro-organismos que se multiplicam quando a terra bruta entra no sistema digestivo. A terra evacuada pelas minhocas está repleta desses micro-organismos. As ferramentas usadas pelos homens não são capazes de cavar mais do que 30 centímetros abaixo do solo, mas as minhocas conseguem cavar até 1 metro, ou até 3 metros na época de hibernação. A minhoca é, de fato, a melhor cavadora do reino animal. Este animal é bastante conhecido, apesar de passar maior parte do tempo embaixo da superfície. Pelos seus movimentos, deve ser um animal bem grande. É uma topeira perambulando. A minhoca, que é rica em proteínas, é o prato preferido da topeira. Após arrancar a cabeça da minhoca, a topeira devora o seu corpo nutritivo. 10 minhocas são consideradas uma refeição. Seus olhos não são eficientes. Ela é praticamente cega. Porém, seu nariz longo permite que detecte a comida a 5 centímetros de profundidade. É muito raro ver a terra exposta. Normalmente ela está coberta de grama, folhas ou flores. Há sempre alguma coisa. Como a terra faz para se vestir desse jeito? Para sabermos o segredo do solo, devemos olhar debaixo da terra. Talvez seja necessária a ajuda da ciência para vermos o que acontece debaixo da terra. Após diluirmos a terra com água a 1/1000º de sua densidade normal, colocamos uma gota dentro de um prato. É apenas uma gota, mas é um mundo inteiro além da nossa imaginação. Estes seres cheios de energia são bactérias. Há mais de 5.000 espécies numa colher de chá. Uma população de mais de 100 milhões de seres microscópicos. Eles procuram um lugar decente para viver, com oxigênio e temperatura ideal. O solo é o lugar preferido de muitas bactérias. É lá que elas comem e se propagam. Isto tem 15 milionésimos de centímetro.
É um número muito pequeno de se imaginar. A bactéria toca o solo e já faz parte dele. Este organismo se alimenta de ácido fosfórico. Quando há uma abundância desta substância no solo, a bactéria se torna essencial para reduzir sua quantidade. Um parasita interno que foi tratado com grande quantidade de fosfato e fertilizante. A bactéria não tem dentes, então elas dissolvem a comida usando enzimas eliminadas pelos seus corpos. O processo de absorção é semelhante a uma esponja sugando água. A estratégia de sobrevivência da bactéria depende de números e não de tamanho. As mais rápidas podem se dividir em 18 minutos, multiplicando-se rapidamente. Com a combinação certa de comida, temperatura e umidade, elas podem cobrir todo o planeta em apenas 2 dias. É um poder de reprodução fascinante. Depois da chuva, as montanhas emitem um odor do solo. Isto acontece por causa de uma substância chamada geosmina, emitida pelos actinomicetos. A reprodução é feita com germes como este. Muitos micro-organismos crescem debaixo de folhas secas e úmidas. Os organismos mais brancos são as hifas, que são massas de fungos filamentosos. Vistos separadamente, eles são muito pequenos. Fungos filamentosos, ou mofo, geram fibras finas chamadas hifas, que absorvem carboidratos e proteínas de plantas e animais mortos. O processo é semelhante ao processo digestivo dos animais. Os compostos mais complexos podem ser transformados em elementos simples. Estes são os melhores faxineiros do planeta. Pela rapidez com que se multiplicam, estes mofos podem cobrir uma superfície de 500 milhões de quilômetros quadrados. Os germes possuem várias cores. Isto significa que há muitas espécies diferentes. Estes micro-organismos também entram em guerra. 2 espécies diferentes se encontram ao se espalhar. Elas não têm mais como crescer. É o antagonismo, a interferência no processo químico de outro micro-organismo que mantém a evolução da espécie. É por isso que micróbios patogênicos não podem crescer rápido. Outro fator importante para a evolução é que estes seres consomem fungos do solo. Estes seres, que se mexem como minhocas, são anguílulas, um tipo de nematóide. Eles parecem fios finos e transparentes. Uma anguílula perfura uma hifa com sua boca em forma de seringa e suga carboidratos, proteínas e lipídios. O mofo causa doenças nas plantas, mas para o fungo patogênico, a anguílula é um predador assustador. Mas às vezes o jogo muda e o mofo vira predador das anguílulas.
A anguílula está presa numa teia feita por um grupo de fungos. O mofo acaba se tornando vítima. Pode-se ver a armadilha feita pelo mofo com o seu próprio corpo. Quando algo fica embolado aqui, não há como fugir desta substância pegajosa. Se estes seres não se alimentassem uns dos outros, o mundo estaria repleto de mofo. À primeira vista, o solo parece ser um terreno calmo, mas de perto, podemos ver que é um mundo onde milhões de seres brigam uns com os outros. Graças ao fungo, todo ser que morre acaba voltando à sua forma original. Como uma esponja, os organismos não são destruídos quando os seres humanos passam por cima. Ao olharmos de perto, vemos que a hifa segura todos os grãos do solo juntos. Graças a estes micro-organismos, o solo não some como se fosse poeira. Deve haver um motivo pelo qual toda planta cria raízes no solo. Assim como as folhas precisam da luz solar, as raízes entram no solo atrás de nutrientes. Graças à cooperação entre folhas e raízes, as plantas podem crescer. Uma raiz se ramifica e se multiplica sem parar, procurando oxigênio, umidade e nutrientes adequados para sustentar a planta. 1 metro abaixo da terra, ela cava cada vez mais e traça um novo caminho no solo. Quando acha um lugar apropriado, ela cria pelos radiculares que interagem com o ambiente. Água e nutrientes passam por este caminho. Eles geram um novo ambiente para os micro-organismos existentes no solo. A água é sugada pelas raízes e sintetizada com ar e luz solar nos cloroplastos para fazer o açúcar das plantas, conhecido como sacarídeo. Uma parte do açúcar produzido é enviada de volta para as raízes. Quase metade do açúcar produzido é enviado para as raízes. Muitos micro-organismos se aglomeram na raiz para se alimentar dos sacarídeos. Alguns seres subterrâneos nunca veem a luz do dia. Eles só conhecem o sol através das raízes das plantas. Em troca disso, eles dão para as raízes mais de 20 nutrientes inorgânicos. Os micro-organismos seguem seu rumo. Este é o habitat da raiz.
A terra que não tem plantas contém poucos micro-organismos. Elas são unidas como agulha e linha. O fungo em forma de pérola é um micro-organismo encontrado nas micorrizas. Ele entra em fendas e rachaduras nas quais as raízes não conseguem entrar e recolhe nutrientes para os sacarídeos das plantas. Em relação à terra estéril, isso aumenta a absorção de nutrientes pela planta 200.000 vezes. As micorrizas aumentam as hifas e vivem nas células das raízes. Por causa disso, a planta ganha mais 30 centímetros de raiz. Os pinheiros conseguem criar raízes na terra estéril. Isso acontece graças a um fungo conhecido como cogumelo. Este fungo envolve as raízes do pinheiro e aumenta a superfície das raízes. São estes reguladores que fazem com que haja vida no solo. Apesar de serem microscópicos, eles afetam o planeta inteiro. Este simples relacionamento simbiótico gera relações mais complexas, como as vidas que acabam se misturando. Esta é a essência da natureza. As frutas também estão relacionadas a muitas plantas. Clematite, framboesa, uva, kiwi e ginseng. A natureza esconde coisas preciosas na terra. Os homens limpam a área para melhorar a colheita. Quando o solo está vazio, é tratado com fertilizantes químicos e pesticidas. Para seres microscópicos com no máximo 20 horas de vida, este acontecimento é como uma explosão nuclear. Depois que esses seres pequenos são mortos, o solo fica estéril. Um ninho vazio, só com as cascas de micro-organismos. Os fazendeiros voltam à floresta de bambu depois de uma semana. O arroz enterrado realmente virou um tesouro. Ele se tornou novamente um ecossistema habitado por bilhões de micro-organismos. Os micro-organismos que viviam na raiz do bambu foram para o arroz e estão prontos para crescer. O que antes era alimento para os seres humanos, agora é alimento para seres microscópicos. Estes fazendeiros precisam destes micro-organismos em estado primitivo. Ao serem misturados com açúcar, os micro-organismos encerram suas atividades e adormecem.
Quando o arroz chega aos campos, é misturado com água. Os micro-organismos são reativados. Em vez de usarem fertilizantes, os fazendeiros espalham arroz pelos campos. Atividades microscópicas voltam a existir no solo. Em apenas 3 dias, os micro-organismos dominam o solo. Estes seres cuidam uns dos outros, controlando o crescimento necessário para que o solo se mantenha vivo. Graças a eles, as sementes podem crescer e germinar. 근데 이제 이렇게 올라가잖아, 그거. 그러니까 아마 Em outro lugar, fazendeiros espalham uma mistura de terra com arroz em vez de usarem fertilizantes. Os fazendeiros tornaram-se gerentes de micro-organismos. E os micro-organismos ajudam a aumentar a colheita. Este pomar está repleto de ervas daninhas, mas, ironicamente, o campo cresceu. Comer, ser comido, interagir e competir. Esta é a ordem natural das coisas aqui. Esta fruta resume todo tipo de vida existente nesta terra. Esta fruta é vítima dos homens que querem saber o que acontece na terra. Fazendeiros que conhecem o segredo do solo enterram o arroz novamente. Liberando uma força oculta que controla este mundo. Depois de ser despejado, ele vai crescer e germinar, até controlar a vastidão da terra. Versão brasileira, Bravo Studios.